está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, a minha alma anseia. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia, anseia ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
as aflições, levanto as minhas mãos e canto, Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, eu ergo a minha voz e canto, Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Eu canto em meio às aflições, levanto as minhas mãos e canto, Deus é bom, Deus é sempre bom. Em meio à escuridão, eu ergo a minha voz e canto, Deus é bom, Deus é sempre bom. Eu canto aleluia, aleluia. Deus é bom, sempre bom. Eu canto todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Eu canto é bom, Ele é sempre bom. Eu canto
é bom, sempre bom. Aleluia, aleluia, Deus é bom. Glória a Deus, gente. Tudo bem? A gente está aqui começando esse período da palavra e a gente está recebendo um convidado muito especial. Está lá em Rio Bonito, pastor Ronaldo, Verbo da Vida de Rio Bonito, está aqui com a gente, dando a honra de participar do nosso culto, de compartilhar uma palavra que Deus tem falado ao coração dele. E eu queria que o Ronaldo desse boas-vindas aí para você, saudação. Bem-vindo, Ronaldo. Amém, pastor Márcio. Obrigado pelo convite, por essa oportunidade de estar junto com você, né? Para a gente compartilhar a palavra de Deus com o povo de Nova Iguaçu, o pessoal que está assistindo pelas redes sociais. Irmãos, é uma bênção poder estar aqui com vocês e que a gente possa junto nessa noite ser edificado pela palavra, fortalecido, porque os dias são maus, né? Mas a gente pertence a um outro reino. Então, a gente tem que andar em paz e tranquilidade. Coisa boa. Então, a gente tem visto que o povo tem se alimentado de tudo quanto é informação, né? Algumas, na verdade, a Bíblia diz que há muitas vozes, nenhuma delas, no entanto, sem propósito. Então, você acaba... São informações as mais diferentes, né? Um diz que é uma coisa, outro diz que é outra. Tem questões políticas envolvidas, questões econômicas, interesses por trás de tudo que é dito. Tem o que é verdadeiro também. E eu tenho dito que o que a gente deve a receber como informação é o que alimenta a nossa fé, né? Porque qualquer alimento diferente disso, que alimente o medo, insegurança, dúvida, criando um sentimento ruim, isso é o que a gente deve descartar. Então, eu queria aproveitar, pastor Ronaldo, essa oportunidade que a gente está tendo de receber você aqui, virtualmente, né? Para você compartilhar com a gente aquilo que Deus tem falado com você, tem colocado no seu coração nesse tempo, o alimento que Deus tem te dirigido e instruído a dar para o povo de Rio Bonito. A gente, na verdade, as paredes da igreja local, elas não foram derrubadas, né? Mas elas já não estão mais limitando a gente por causa da internet. A gente está alcançando uma multidão, né? Pessoas que a gente nunca imaginou ter alcançado. Então, eu queria aproveitar esse tempo aí para você compartilhar com a gente aí, falar daquilo que Deus tem colocado no seu coração para esse tempo. Amém, pastor. Então, é uma coisa que eu tenho conversado muito, né, e procurado tá ensinando ao povo. A gente tem aprendido, e graças a Deus pela palavra da fé que nos alcançou, né? Amém. Porque a gente viveu, eu no meu caso, crente desde pequenininho, mas eu costumo dizer que eu me converti mesmo quando conheci a palavra da fé. Sabe, que a gente começou a aprender de fato o que Deus pensa a nosso respeito, né? A obra da cruz, o que Jesus fez por nós. E eu tenho, durante esse tempo que eu estou pastoreando, eu tenho procurado deixar bem estabelecido aqui na igreja a questão dos fundamentos, sabe? Porque nesse momento de crise, né, e de tribulação, de provação, é que a gente consegue ver quem é que está de fato fundamentado na palavra e como isso faz a diferença. Como isso faz a diferença. Se nós não estivermos fundamentados na palavra, na verdade que nos libertou, né? Porque a gente costuma dizer, né? A verdade que nos libertou é a mesma que vai nos manter livres. Né? Verdade. Então, mais do que nunca nesse tempo, pastor Márcio, eu tenho procurado voltar a esses fundamentos, sabe? Falar sobre fé, falar sobre a nossa identidade em Cristo, sabe? Trazendo de volta, né, reacendendo essa palavra de fundamentação na verdade, porque é isso que vai nos manter de pé nesses dias. Aleluia. Sabe? Eu tive
Ontem eu estava meditando um pouco e Efésios capítulo 1, né, o apóstolo Paulo, quando está orando pela igreja de Éfeso, eu acho que é uma oração mais atual do que nunca, sabe? A gente tem que estar sempre orando isso, para que os olhos do nosso entendimento venham ser abertos, e dos nossos irmãos também, porque a gente mais a gente se vê hoje aí, são pessoas que estão se perdendo, abandonando fé também, né? Na verdade, esse tempo está revelando muita coisa, né? Muita coisa boa e muita coisa ruim. Então, o que está dentro está vindo para fora, né? Está vindo para fora, sabe? A pressão, né? A pressão chegou, tá espremendo. Inclusive, aquela passagem de Romanos, acho que é capítulo 4, que o apóstolo Paulo diz que a provação que a gente está passando, né? A prova, ela está produzindo para nós um peso de glória, né? E quando ele fala disso, de estar passando por essa provação, no original, essa expressão significa ser espremido mesmo, sabe? É você ser pressionado. É mais ou menos o que está acontecendo hoje, sabe? A gente está sendo pressionado e aquele que tem boas coisas dentro estão colocando as boas coisas para fora, e aqueles que não têm também estão colocando aquilo que tem, né? A essência está vindo para fora. Então, é importante a gente estar se apegando cada vez mais à palavra, aos fundamentos, sabe? Ontem eu estava lendo sobre isso, meditando nisso, né? E a gente precisa, de fato, estar com os olhos do nosso entendimento abertos, os nossos ouvidos atentos, para que a gente possa compreender a essência do nosso chamamento, a herança que a gente tem e a sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós, sabe? E não é um poder que vai operar, mas é um poder que já está operando em nós, sabe? A gente precisa ter isso em alta, entende? Para que a gente possa passar por essa fase. Estava lembrando do que o pastor Carlos Júnior falou essa semana, né? Jesus, quando ele teve esse período de quarentena, né? Os 40 dias que ele passou no deserto, e ali ele enfrentou pressão, né? Houve pressão. E o que saiu de dentro para fora foi as Escrituras Sagradas. Porque ele não se encheu da palavra no período da quarentena. Ele foi guiado pelo Espírito para esse tempo de consagração, e nesse tempo de consagração, sendo tentado pelo diabo, sendo pressionado pelo diabo, o que saía da boca de Jesus era o que o coração dele estava cheio, da Escritura Sagrada. Ele disse: Satanás, está escrito. Então, saía a palavra. E pensando depois que o pastor Carlos Júnior falou sobre essa questão da quarentena de Jesus, eu lembro que quando o evangelista Marcos, no Evangelho de Marcos, fala sobre esse período, ele fala que Jesus era servido por anjos. Sabe? Eu creio que nesse tempo de quarentena, e que muitas vezes, a gente já tem casos assim aqui na igreja, né? Pessoas que não estão com o seu negócio funcionando, com sua empresa, ou pelo menos não funcionando na plenitude que vinha, né? É um tempo da gente crer em intervenções sobrenaturais, da gente manter firme a nossa confissão, sabendo que, se necessário, aquilo que a gente precisa, os anjos vão trazer e a gente vai ser servido por anjos. Amém. Aleluia. Eu meditando nisso ontem, eu fiquei lembrando de um vídeo que tem no YouTube, né, do nosso ministério, do pastor Bud, uma situação que eu acho que ele estava chegando do hospital, da hemodiálise, alguma coisa assim, e encontrou um povo lá na casa dele, né, o pessoal esperando ele chegar, e ele entrando assim, e ele rindo muito, e ele falou: irmãos, o reino que eu tô é um reino que não tem tristeza, é um reino de alegria, sabe? E eu fiquei lembrando disso, sabe? Eu lembrei de algo que o pastor, o irmão Mark Hanks fala. Ele diz que o céu, ele trata de assuntos sérios no ambiente, numa atmosfera de alegria. É isso mesmo. Tá? E o que faz a gente viver nesse ambiente de alegria, a gente desfrutar disso, é exatamente estar firmado na verdade. A gente tem que entender que quem nos supre é o reino, sabe?
A gente precisa ter isso em alta, porque a gente está sendo pressionado, sabe? De todos os lados a gente está sendo pressionado financeiramente, questão de saúde, questão de conhecidos nossos que de repente já pegaram esse vírus e estão passando por alguma situação. Então, assim, a gente precisa estar firmado na palavra, e a gente precisa demonstrar esse reino, sabe? Eu acho que é tempo da igreja, de nós, principalmente da palavra da fé, a gente demonstrar esse reino, sabe? Que esse reino é um reino de alegria. E mesmo que algumas pessoas venham chamar a gente de louco, a gente possa, mesmo no meio dessa crise, a gente dizer, vai tudo bem, sabe? Porque o céu trata desses assuntos rindo. E a Bíblia diz, né, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, ele diz, olha, 5:1 ou 6:1, né? Ele diz, vocês devem ser imitadores de Deus como filhos amados. Amém. Sabe? Ser imitador de Deus como filhos amados. E o salmista, né, o Salmo de número 2, versículo 4, diz que Deus ri dos seus inimigos. Né? Então, assim, é um ambiente que a gente precisa aprender a desfrutar disso. O pastor João Roberto, ele fala algo que eu guardei muito no meu coração. Ele diz que quando a palavra fala que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens, né, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho, ele costuma dizer que isso não é só para as pessoas do mundo, não, mas que isso cabe também para os crentes, para os nascidos de novo, sabe? Satanás tem conseguido cegar muitos crentes para que a gente não entenda o que a palavra diz, para que a gente não agarre essa verdade. Verdade. E está na hora da gente, dos crentes raiz, dos crentes da fé, sabe? Mais do que nunca, a gente se agarrar nessa verdade e passar por esse tempo em alegria. Sabe? Passarem esse tempo rindo, sabe? Porque é assim que Deus se comporta, sabe? É assim que Deus está fazendo, é assim que o céu trabalha. Então, a gente precisa se agarrar nessas verdades mais do que nunca, sabe? O irmão mesmo. Mark Hanks, ele diz naquele livro que fala sobre a alegria, esqueci o nome agora. Sim, sei qual é. Ele diz assim, sua alegria é uma demonstração do triunfo de Cristo. E se você não se regozijar, o diabo vai achar que está ganhando. Sabe? Então é tempo, por isso que é fundamental a gente voltar aos fundamentos, sabe? A gente voltar à essência, à raiz, a gente saber quem nós somos em Cristo, a herança que nós temos nos santos, sabe? A sobreexcelente grandeza do poder que opera em nós, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E é a convicção dessa verdade que vai fazer com que a gente venha a ter um comportamento diferente do que o mundo tem. Porque o mundo está desesperado, pastor. O mundo está desesperado. As pessoas estão apavoradas. Você acredita que no meu trabalho, na semana passada, eu fui interpelado ou questionado, quase que agredido, porque eu estava rindo. Olha só o nível que a coisa chegou. Eu e mais alguns amigos, a gente rindo, conversando sobre algum assunto, e uma das pessoas que trabalham lá está completamente desesperada por causa desse clima, né? Veio questionar a gente e quase querer brigar com a gente, porque a gente não está levando as coisas a sério, não está vendo que está tudo um caos, a gente fica rindo. Eu falei, gente, que absurdo, sabe? Então, as pessoas estão assim, mas nós somos o povo de Deus, nós somos supridos pelo reino de Deus, sabe? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, sabe? Então, a maneira da gente permanecer de pé, permanecer bem, permanecer fortalecido em Deus, é se alegrando em Deus, sabendo que vai tudo bem, Deus cuida da gente e nada vai faltar. É uma demonstração de confiança, né? Isso não quer dizer que a gente não esteja solidário às pessoas que tiveram perdas na família, de amigos. Com certeza. A gente também conhece pessoas que acabaram partindo, mas a gente precisa demonstrar que a gente confia no Senhor, e a maneira que a Bíblia nos ensina a se fortalecer em Deus é se fortalecer na alegria do Senhor. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Eu me lembro, pastor Ronaldo, que a gente estava passando, num período da vida da gente, uma pressão mesmo, né? E eu, Josi,
e a gente recebeu um conselho da Geórgia, né, que é a esposa do pastor Eliezer Rodrigues. Josi sempre fala por isso, ela orientou a Josi e disse: Josi, vocês precisam confundir o diabo. Quando pressões vêm sobre a vida da gente, são pressões para paralisar, para entristecer a gente, para que a gente se cale, para que a gente se dobre diante das circunstâncias, mas quando a gente começa, no meio da pressão, a louvar ao Senhor, aí isso confunde o diabo. Porque a intenção dele era entristecer a gente, e a gente vai e se alegra, a gente louva o Senhor. Então, a gente pegou isso. Em tempo de pressão, confunda o diabo. Toda a pressão que vem para abater a gente. O diabo sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se tem uma coisa que ele realmente quer que não aconteça, que não seja produzido no meio dos crentes, na igreja, na família dos crentes, é esse ambiente de alegria. E sabe, essa alegria, a Bíblia nos ensina que é fruto do Espírito. Por dentro a gente já tem essa alegria, mas a manifestação e o ambiente de alegria é provocado. Não é por coincidência. Eu sei que a gente desfruta de momentos de uma unção, da manifestação da presença do Senhor. Alguns ministros, às vezes pregando e movido pelo Espírito, desperta esse ambiente de alegria, a gente ri. Mas quando há só pressão, não há não tem um ambiente pastor, favorável. Não tem um pastor Eliezer Rodrigues pregando para a gente. A gente tem que provocar isso. É a gente que gera um ambiente de alegria, é a gente que manifesta do lado de fora a alegria que a gente tem por dentro. E isso é pela fé. É pela fé. É exatamente isso. O irmão Reagan, ele dizia que ele ria 45 minutos com sintomas terríveis em seu corpo. Isso mesmo. E o diabo dizia para ele: você não vai conseguir a sua cura. Aí ele respondia: é por isso que estou rindo. Porque Jesus já conseguiu isso para mim. Aleluia. Sabe? É certeza, é convicção da obra feita, daquilo que Jesus disse, daquilo que já foi feito por nós. É certeza, é convicção de que, mesmo que estejam caindo 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Sabe? Glória a Deus. E quando a gente fala de rir, é como o senhor mesmo disse, a gente não está falando de rir porque o mal está se manifestando. Não. A gente precisa entender que essa alegria é porque a gente é protegido, a gente é guardado. Isso mesmo. Entende? A gente não está negando uma situação, uma dificuldade, nem negligenciando um problema. A gente sabe que o problema existe, que a dificuldade existe, que, infelizmente, pessoas estão sendo destruídas por causa desse problema. Entende? Por isso é importante a verdade chegar até elas. É importante que a gente fale da verdade, que a verdade chegue. Entende? Mas a gente precisa entender que, querendo ou não, pastor Márcio, existe uma diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Sabe? E o Senhor disse assim, mais uma vez vocês vão ver a diferença entre o justo e o injusto, daquele que serve a Deus e daqueles que não servem a Deus. Existe uma diferença. Por quê? Porque a gente não está mais debaixo do domínio desse mundo. A gente não tem mais nada com esse mundo. Sabe? Jesus, um pouquinho antes de ser crucificado ou de ser preso, né? Ele falou para os discípulos assim, olha, aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Aleluia. Aleluia. Sabe? Ele não tem nada em mim. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Sabe? O diabo aí, com esse caos que ele está causando aí, deixa eu dizer, ele não tem nada em nós. Sabe? Nós somos de Deus, nós somos guardados pelo Senhor. Sabe? E a gente vai passar bem por essa situação e a gente vai poder levantar muitos e trazer muitos com a gente. Essa é a convicção que a gente tem que ter. Eu estava ouvindo, eu estava assistindo algumas matérias, né, sobre o que está acontecendo. Não é algo que a gente se alimenta o dia todo, mas também a gente não fica totalmente desinformado. E nessa entrevista que eu estava vendo, a pessoa estava falando sobre a possibilidade desse vírus não ser um vírus natural, né, dele ter sido modificado de alguma forma. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu estava pensando, ouvindo sobre isso, que de fato esse vírus não é um vírus natural.
ele foi modificado, elaborado e criado no inferno pelo diabo. E isso não me entristece, pelo contrário, me alegra, porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Então, seja um vírus natural ou modificado, tenha a origem onde quer que seja, a gente sabe que ele veio do inferno e que o poder que opera em nós é sobrenatural para destruir as obras de Satanás. Seja vírus modificado, novo vírus, tenha sofrido mutação genética, tenha se adaptado, tenha vindo mais forte, maior é o nosso Deus, maior é aquele que está em nós do que esse vírus que está no mundo sendo potencializado pelo diabo. Com a palavra que sai da nossa boca, a gente vai paralisar essa situação, desfazendo as obras de Satanás. Satanás ele tem um laboratório, algo muito sofisticado no inferno para criar essas maldições, essas coisas malditas, mas maior é o nosso Deus, maior é o poder de Deus. A unção de cura é maior do que qualquer criatividade do diabo. É isso. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe? Então, é por isso que a gente não pode sair dessa posição que a gente está, que Deus nos colocou. Sabe por quê? A gente está sempre ensinando aqui na igreja o combate da fé, não é a gente se degradar com o diabo. Isso. Não se luta com o adversário derrotado, o diabo já foi derrotado. A Bíblia diz que Jesus triunfou. É isso aí. Esse combate, eu costumo falar que esse combate da fé é um combate de resistência. Amém. Sabe? Porque 1 Pedro diz que o diabo ele ruge como leão procurando a quem possa devorar, tragar. Aí ele diz assim, o qual vocês devem resistir firme na fé. A gente resiste ao diabo, a gente não sai se degladiando com o diabo, a gente resiste ele na fé. E resistência, você só exerce resistência para algo que faz força contra você. É verdade, isso mesmo. Para algo que quer te tirar de uma posição que você está, de uma condição que você está. Então, tudo que o diabo faz é tentar tirar a gente da condição e da posição que Deus nos colocou. Mas a Bíblia diz assim, resista firme na fé. Isso se mantém firme aonde Deus te colocou. Como? Crendo, confessando a palavra. A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Isso mesmo. Então, meu irmão, se tudo que vem para matar, roubar e destruir é obra do diabo, fica tranquilo, não vai tocar na gente. É isso mesmo. Você entende? Qual é a nossa posição? Resistir firme na fé. E a fé tem duas companheiras, eu costumo dizer aqui na igreja, paz e alegria. Amém, amém. Quem confia, anda em paz e anda em alegria, sabe? Então, como que a gente resiste? Mantendo firme a nossa confissão, andando em paz, andando em alegria, sabe? Entendendo que quando a gente está se alegrando em Deus, enquanto a gente está rindo no Espírito e pelo Espírito, porque o Senhor cuida de nós, o Espírito Santo está cuidando de assuntos sérios para nós. Eu penso que as pessoas, elas, como eu disse, a questão dessa notícia de vírus ter sido modificado, ou ficar acompanhando as estatísticas de morte e não as estatísticas de cura, isso, de alguma maneira, só aumenta o temor, o medo, porque a gente alimenta o medo, e o medo é um inimigo da fé, e é a pessoa construindo ou dando um tamanho ao diabo que ele não tem. Porque quando fala da mudança do vírus, o vírus ficou mais forte, mais resistente, o tempo todo a pessoa está só meditando, considerando que esse inimigo é mais forte, é maior, é mais poderoso, mas não é maior do que Deus. O que a gente deve meditar e considerar é no poder de Deus. Eu estava ontem conversando com a Sani, evangelista, professora Sani, numa live, e eu gostei de algo que ela lembrou, e ela falou, a gente precisa, nesse tempo, pastor Ronaldo, visitar a sala dos troféus, sabe? Passar um pouco lá naquele lugar, trazendo a nossa memória, o que nos dá esperança, lembrando das muitas vitórias
das muitas intervenções divinas, das provisões, das curas, dos milagres que a gente já recebeu do Senhor. Daquilo que a gente enfrentou, passou, sabe, aquelas pressões que a gente pensava assim, eu nunca passei por algo tão terrível como estou passando agora, acho que eu não vou conseguir sair dessa. Aí a gente está aqui de pé até agora. A gente passou e a gente vai passar por isso. Sabe, é isso aí. A ênfase no que Jesus disse quando ele falava sobre passar por aflições, não são as aflições, é o passar. No mundo você vai passar pelas aflições. Você não vai ficar estacionado, não. Por isso ele disse, enquanto estiver passando, mantenha um bom ânimo. Tenha automotivação. Recorra aos recursos que você tem por dentro. Então, recorre à alegria, que é fruto do Espírito, recorre à paz, que é fruto do Espírito, que é ativado pela fé. Então, a gente passa pela aflição, mantendo bom ânimo, se automotivando. Não é só lendo um livro de autoajuda. Eu não tenho nada contra ler livro de autoajuda, mas é recorrer aos recursos que a gente recebeu do alto, que a gente tem por dentro. Amém. Aleluia. É isso. É isso aí. Ô, glória. Tiago diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Parece meio contraditório, né? Considerar motivo de alegria o passar por provações, né? E ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, sabe? Então, assim, motivo de alegria. Isso a gente tem que ter, como a Sani falou ontem, né? Da gente voltar lá e lembrar daquilo que o Senhor fez. Ei, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Ele não vai parar no meio do caminho, sabe? Ele não vai voltar atrás de nada daquilo que ele falou, nenhuma palavra que saiu da boca dele vai voltar vazia, entende? Então, é a gente permanecer firme no que Deus falou, no que Deus tem colocado no nosso coração. E, Pastor Márcio, nós somos privilegiados, sabe? Quando eu paro, às vezes, para conversar com pessoas que não conhecem a palavra da fé, que não tiveram a oportunidade de conhecer, de fazer o rema, enfim, ou de congregar em uma de nossas igrejas, sabe? A gente vê que nós somos privilegiados, sabe? Por ter sido alcançado pela revelação da palavra, pelo ministério do irmão Rego, do apóstolo Bud, pelo ministério Verbo da Vida. E a gente vê que não é questão de ser melhor nem pior do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Mas eu louvo a Deus, sabe? Pelo lugar que a gente está hoje, sabe? Assim, todos nós com essa revelação, com o que Deus tem revelado para a gente. Claro, a gente está no processo, né? Como Paulo disse, não temos alcançado a perfeição, mas a gente está crescendo e avançando nisso. E como é diferente, pastor, como é diferente você conversar com alguém que crê e com alguém que alguém ainda não aprendeu, sabe? Ainda não chegou ao conhecimento, sabe? Eu louvo a Deus pelo Ministério Verbo da Vida, pela sua vida, né? Quando acolheu a gente lá no início, lá em 2013. Pastor Eliezer também. Eu louvo a Deus por tudo isso, porque essa conexão fez... na verdade, a gente conheceu a palavra da fé em 2005, né? Mas por não estar conectado a esse ambiente, a essa atmosfera, as pessoas que falavam as mesmas coisas, a gente começou a ter esse relacionamento em 2013, quando a gente conheceu o senhor e o pastor Eliezer. Então, assim, eu louvo a Deus, sabe? Hoje eu paro em casa, às vezes, para conversar com a minha esposa, com os meus filhos, eu falo, gente, a gente é muito privilegiado, porque no momento desse de crise, a gente sabe como deve se comportar. Não é que a gente seja perfeito, sabe? Mas o conhecimento faz até que a gente reconheça onde a gente está errando, né? E a gente pode ajustar, sabe? Eu estou sempre batendo na mesma tecla, a gente pega os fundamentos. Eu falo muito para a Nicole, né, minha filha, que já está mais avançada um pouquinho, já está fazendo rema, está ministrando a palavra, eu já falo, filha, fazendo live, pega o fundamento, fazendo live e tudo. Foca no fundamento, não tem novidade, pega as coisas simples, pega a essência, sabe? Deixa que o Espírito vai te conduzir nisso. É isso que vai manter a gente de pé, sabe? Eu louvo a Deus porque a gente tem conseguido viver resultado disso. Né? Prova disso que a gente está aqui hoje.
Quando você conhece a palavra, você sabe a origem das coisas, né? Você não tem dúvida, quando coisas como essa acontecem, de onde elas estão vindo. Então, você sabe, Exatamente. conhece o caráter de Deus, conhece a palavra. Em momento nenhum passa pela cabeça de um crente que conhece a palavra que essa maldita doença tenha vindo de Deus com algum propósito de ensinar alguma lição. Não, a gente sabe que toda obra de roubo, morte e destruição vem do diabo. E toda obra de vida abundante vem de Jesus. Então, assim, é muito Amém. claro para quem conhece a palavra. Quando você conhece o caráter de Deus, você não tem dúvida. E quando não há dúvida, aí o nosso coração não nos condena, a gente tem paz com Deus. Então, é essa paz e alegria que são companheiras da fé. Você tem convicção, sabe? Eu sei que isso não vem de Deus, e se não vem de Deus, não vai permanecer. Porque a única Amém. coisa que permanece para sempre é a palavra de Deus. Céus e terra passarão, pandemias passarão, mas a minha palavra permanece para sempre, diz o Senhor. Então, a gente tem que se apegar ao que é eterno, ao que vai permanecer. Então, não fica muito apegado ao que a gente está vivendo agora, não, porque já aconteceram outras vezes. Estava lendo uma matéria sobre crises, pandemias que aconteceram no passado, né? E no século passado, ou nos séculos passados, e foram muito parecidas, né? E passou, vai passar também, vai passar. É isso aí. E se fosse algo definitivo, como a gente assistiu ontem a live do apóstolo Guto com o reverendo Derek Walker, se fosse algo parecido com a grande tribulação, a gente já não estaria aqui. Já não estaria aqui. É isso mesmo, é isso mesmo. Oh, glória a Deus. Mas é maravilhoso, maravilhoso a gente poder caminhar com essa certeza, né? Com essa convicção de que vai tudo bem. Vai tudo bem. A gente já está no lucro, né? Sabendo que a gente essa leve e momentânea tribulação, ela está produzindo para nós. É interessante isso, que a Bíblia não diz que está produzindo em nós, mas diz que está produzindo para nós uma glória pesada. Isso mesmo. Uma glória pesada. Então, por isso também, eu estava conversando no nosso culto online de domingo passado, a importância da gente ter fundamento, porque só suporta algo pesado aquilo que está bem fundamentado. Verdade. E a Bíblia diz que essa glória que está sendo produzida para nós é algo pesado, então a gente tem que estar firme no fundamento, tem que estar bem fundamentado, bem alicerçado, sabe? Para que a gente possa, assim que acabar essa fase, que já vai passar, assim que passar isso, a gente possa estar pronto, estar apto, fundamentado, em comunhão com a palavra, em comunhão com Deus, para que a gente possa estar bem disponível para que Deus possa fazer o que Ele quer fazer. Sabe, pastor? Porque eu creio que está vindo um grande último mover do Espírito aí. Sim. Sabe? E Deus conta com a gente. Então, esse é o tempo, isso é uma palavra que está muito forte, né, no coração de todos nós. E eu tenho assistido várias lives dos ministros do Verbo da Vida e também até de outros ministérios também da Palavra da Fé. E eles falando, sabe, essa nota está bem forte no coração, sabe, de que é um tempo da igreja se preparar, sabe, voltar à essência, voltar ao primeiro amor mesmo, como inclusive a Sâmia ministrou no domingo passado lá na igreja dela, sabe, e a gente entrar nesse momento de preparação, de se encher do Espírito e da Palavra, porque Deus quer contar com a gente para esse último grande avivamento. Amém. Esse momento que a gente tem feito lives, né, podido conectar, né, com como a gente está fazendo essa conexão agora para juntos abençoar o povo, liberar a palavra, bater esse papo sobre a revelação que a gente tem recebido, né, nos fez alcançar um número maior de pessoas. Eu creio mesmo num grande avivamento de cura e de prosperidade. Amém. Eu creio que uma grande multidão vai encher nossas igrejas, porque pessoas que não conheciam essa palavra, pessoas que não conheciam a palavra revelada, a palavra da fé, elas estão começando a conhecer. Então, a gente está tendo um alcance muito maior do que a gente tinha antes, né?
Às vezes, eu estava falando ontem, tanto falei com o pastor Carlos Júnior, como falei com o Sani ontem, a gente, por muito tempo, né, não sei você, pastor Ronaldo, mas eu via os programas evangélicos, já sempre acompanhei, né, na televisão, sábado pela manhã. Eu me lembro, eu acordava muito cedo para assistir a pastora Valnice Milhomens, né, quando ela ensinava através dos livros do irmão Reagan. Foi aquele primeiro contato com a palavra da fé. Eu assistia e assisto muitos programas evangélicos ainda, né? E orava, e dizia: Pai, eu quero ter um programa na televisão. Senhor, abre as portas para a gente ter um programa de televisão para alcançar um número maior de pessoas. E hoje a gente está fazendo essas transmissões, esses cultos online, lives, e uma multidão que a gente sabe e aquela multidão que a gente nem sabe, porque essas lives e esses cultos online vão permanecer na internet alcançando pessoas. A unção vai continuar alcançando pessoas. Amém. Eu acredito que até quando a igreja for arrebatada, esses cultos continuam aqui alcançando pessoas. É isso. Então, quando liberar, quando passar esse vento e as portas da igreja se abrirem para receber pessoas novamente, uma grande multidão vai vir para a igreja. Amém. Muitas Amém. pessoas estão se reconciliando com Jesus, estão voltando para o Senhor. Filhos de crentes que nunca se firmaram na igreja estão voltando, estão vendo que coisas estão se cumprindo, a palavra está alcançando pessoas. Meu Deus do céu, quando chegar esse tempo? Eu creio que já começou um avivamento de cura e de prosperidade, Amém. mas Amém. vai chegar o tempo em que vai ser autorizado os cultos presenciais novamente. Uma multidão vai encher nossas igrejas. Quem crê nisso vai ver isso, vai desfrutar. Quem ensinar certo sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus, e a gente vai ter cultos poderosos de cura que vai ter hora para começar e não vai ter hora para acabar. Amém. Amém. Não vão ser só os pastores, não vão ser só evangelistas, profetas, mas a igreja. A gente vai precisar que a igreja assuma sua posição de autoridade, porque senão a gente não vai dar conta de tanta gente que a gente vai ter que impor as mãos para que pessoas sejam curadas, tanto fisicamente como emocionalmente, porque por conta dessa quantidade de informações enorme de coisas negativas e de caos, de catástrofe, a gente já tem muita gente desenvolvendo síndrome de pânico, muitas pessoas com problemas psicológicos e psiquiátricos, e eu vou lhe dizer, a gente vai precisar que a igreja se posicione. Antes que a pessoa entre no prédio, quando já for recebida lá na porta pelos introdutores, pelos diáconos, já a unção de cura já vai estar em operação. É isso. Eu creio num grande avivamento de cura, num grande avivamento de cura. Os dons e as manifestações do Espírito Santo em abundância, sabe? Quantas vezes nós oramos, Pai, pelos dons de poder em operação, pelas manifestações do Espírito Santo, pelos 9 dons do Espírito Santo, mas em especial pelos 3 dons de poder, o dom da fé, o dom de operação de maravilhas e os dons de curar em operação. Esse é o tempo que a gente vai ver isso, pastor Ronaldo. Eu creio, e esses dias eu fui até inspirado por Deus de nossos cultos a falar, a liberar uma palavra com relação a isso. Tá, pastor? É tão lindo porque os dons do Espírito, né, as manifestações do Espírito, os dons do Espírito, não são exclusividades dos 5 dons ministeriais. Amém. Sabe? Isso mesmo. Não são exclusividades dos 5 dons, é para o corpo de Cristo. Sabe? Por isso a importância da igreja agora, se apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido. Sabe? Se apegar com mais firmeza na palavra, se encher do Espírito, porque, como eu falei aqui, creio que, por inspiração de Deus, está vindo uma grande onda do Espírito. Mas você sabe que numa grande onda que vem só consegue surfar aquele que se prepara para isso. Verdade. Sabe? Só vai conseguir pegar essa onda e se mover com essa onda do Espírito que está vindo aquele que nesse tempo agora, sabe, buscar o Senhor, meditar na palavra, se encher do Espírito. Porque senão, quando essa grande onda vier, infelizmente, a gente aquele que não aproveitar esse tempo agora vai ficar apenas como um observador. Sabe? Vai ficar só observando, poxa, pois é.
Então, então é tempo da gente se apegar, se encher da palavra, sabe? Como a gente falou desde lá do início desse bate-papo, a gente focar, voltar aos fundamentos, sabe? Se apegar com mais firmeza às verdades que temos ouvido, sabe? Orar em outras línguas, pastor. Meditar na palavra, se encher do Espírito. Porque é exatamente isso aí. Eu creio da mesma forma, e a nota que eu tenho muito forte no meu coração é exatamente essa. As nossas igrejas ficarão pequenas. Isso. As nossas igrejas... Problema santo. O problema santo. Ficarão pequenas, sabe? Eu creio numa grande multidão chegando, sabe? Eu creio numa unção, na manifestação do Espírito Santo, a manifestação dos dons, também muitas curas. Deus vai fazer isso, sabe? E agora, algo que eu tenho no meu coração é que isso eu acho que não vai demorar, não vai durar muito tempo. É verdade. Então, isso não vai durar muito tempo. Então, a gente precisa pegar isso, sabe? A gente precisa se mover com o Espírito, conforme o Espírito quer. Porque isso não vai levar muito tempo, não. Porque a igreja vai ser tirada daqui. Sabe? A igreja vai ser tirada. Maranata. Então, é isso aí. Maranata. Então, pastor Ronaldo, a gente está chegando aqui já na parte já final desse tempo que a gente está junto. Quero já te agradecer. Amém. Mas eu não quero terminar antes de pedir para você estar orando pelo povo, por nossa igreja e por aqueles que estão participando desse culto online, que vão participar. Amém. Então, a gente tem todo tipo de gente assistindo os nossos cultos, pessoas que pensam que, por acaso, colocaram nesse canal aí do YouTube para assistir alguma coisa, tropeçaram nesse culto, por acaso. E, na verdade, foi uma jesuicidência, como se diz, né? É um propósito divino para que a pessoa receba essa palavra, seja salva, para que a vida seja transformada. Então, eu queria que você orasse, pastor, para a gente poder dar continuidade naquilo que Deus tem para fazer. E te liberar também, Amém. né? Que eu sei que você tem seus compromissos aí. Amém, pastor. Eu, antes de orar, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio de poder estar junto contigo, transmitindo essa palavra dos nossos irmãos aí de Nova Iguaçu, que eu amo muito, né? Que a gente tem um carinho especial, nossa família, né? O Verbo da Vida de Nova Iguaçu é a nossa mãe, né? É a nossa sede aqui de Rio Bonito. Então, nós somos muito, muito gratos a Deus pela vida de vocês, a sua vida, a vida da Josi, sua família, e todos os pastores daí de Nova Iguaçu. Muito obrigado por essa oportunidade e privilégio. Tá? Eu mando um abraço aí da Cris, dos meus filhos e de todos os membros aqui de Rio Bonito. Nós amamos muito vocês. Podem contar com a gente para o que precisar. Amém? Vamos orar. Aleluia. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Pai, por esse tempo onde temos conversado acerca da Tua palavra. Obrigado, Pai, pelos nossos irmãos que estão assistindo esse bate-papo. Eu creio na Tua unção, eu creio na unção do Teu Espírito Santo ajudando, pegando junto, quebrando todo jugo, Pai. E eu declaro, Pai, um tempo de avanço, um tempo de crescimento sobrenatural na Igreja Verbo da Vida de Nova Iguaçu, aqui em Rio Bonito também, Pai. Obrigado, Pai, porque os nossos tempos serão pequenos. Obrigado, Pai, por um tempo de avivamento, Pai, e nós declaramos que nós iremos fazer parte disso. Nós iremos surfar nessa grande onda do Espírito, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu declaro força, Pai, para aquele que está se sentindo fraco. Eu declaro saúde para aquele que está enfermo. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade saia e que cura divina se manifeste no corpo, Pai, daquele que se encontra enfermo. Em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, porque somos guardados por Ti, protegidos por Ti. Obrigado pela alegria do Senhor, que é a nossa força. Vai tudo bem, Pai. Obrigado porque nós podemos levantar toda manhã e dizer, obrigado, Pai, porque vai tudo bem. O Senhor é o nosso pastor e de nada temos falta. Te agradecemos, Pai, e eu te louvo, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pastor Ronaldo, quero te agradecer. Pastor Ronaldo e Cris são nossos filhos ministeriais. Eu quero deixar uma palavra para a Igreja Verbo da Vida em Rio Bonito, uma igreja que nasceu no coração de Deus, desde a primeira vez que a gente pisou em Rio Bonito. Na verdade, desde o primeiro contato com o Ronaldo lá em
em Camboinhas, ali é o quê? 2013. Qual é o lugar ali? Foi Piratininga. Piratininga. Lá em Piratininga, eu senti no coração algo em relação a Rio Bonito, não conhecia. Quando tivemos a oportunidade de ir a primeira vez lá, nós vimos que Rio Bonito tinha a cara do Verbo da Vida. Amém. Era um lugar para a gente ter uma igreja, Verbo da Vida. Hoje a gente tem essa igreja, mas eu creio que a gente está entrando numa nova fase em Rio Bonito. Amém. Assim que isso passar, eu creio num grande avivamento, numa grande multidão que vai chegar ali em Rio Bonito. A igreja está localizada num lugar bem estratégico, em uma das entradas da cidade, se não a entrada principal da cidade, né? E eu creio que aquele prédio novo, grande, que era, parece que seria um shopping, já está vindo para a igreja. Amém. Eu creio num grande avivamento. Pessoas que vão chegar de vários lugares ali no entorno de Rio Bonito, de Tanguá, Silva Jardim, os lugares ali no entorno de mais distante também, como Itaboraí, Alcântara, São Gonçalo. Eu creio num grande avivamento. Quando um avivamento acontece, as pessoas não medem distância, as pessoas não fazem contas de gasto de combustível ou de passagem, mas são atraídas pela unção. Então, eu creio que esse tempo está chegando. Pastor Ronaldo e Cris são pessoas sérias, são pessoas que a gente confia, que têm andado na essência da palavra, porque têm se alimentado da fonte certa. A única maneira de você andar na essência da palavra da fé é você se alimentar da fonte certa, de quem está conectado à essência. É assim que você se fortalece na visão. O pastor Ronaldo Cris tem feito isso. Eu creio que isso vai trazer um resultado poderoso já nesses dias para aquilo que Deus quer fazer em Rio Bonito. Pastor Ronaldo, obrigado, te amo, dá um beijo na Cris, na Nicole, no Guilherme e toda a igreja em Rio Bonito. Estão todos no nosso coração, vocês são um presente de Deus. No Renato e na Risa, então um beijo para Renato e Risa, são bênção também são filhos ministeriais e já vão estar fluindo mais ainda naquilo que Deus chamou eles para fazer. Amém. Aleluia. E toda a equipe ministerial, o pessoal que está trabalhando com você, que está servindo na igreja no Ministério de Socorros, são pessoas que vão ver nesse tempo também a recompensa do serviço ao Senhor. Aleluia. Gente, vale a pena servir. Pega junto com o Ronaldo, com a Cris aí, fica firme com eles, dá o suporte, investe na vida deles, semeia financeiramente na vida deles. Se você quer saber sobre uma terra fértil para gerar prosperidade na sua vida, para alimentar o fluxo de prosperidade na sua vida, é o casal pastoral da igreja, seu pastor, seus pastores. Essas são as pessoas que você deve priorizar no ofertar, no semear. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas na sua igreja. Princípios espirituais não mudam por causa das circunstâncias. Estamos passando um tempo onde a forma do culto mudou um pouco por causa da situação, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Os princípios não mudam. Então, seja firme nos dízimos e nas ofertas. Agora, mais do que nunca, ajuda aqueles que estão passando por dificuldade. Vocês vão ver o resultado, não só na igreja local, mas na sua família, em nome de Jesus. Pastor Ronaldo, beijo no coração. Obrigado aí por esse tempo precioso. Te amo. Amém. Shalom. Eu que agradeço. Te amo. Shalom. Tamo junto.